Gênesis 39, quem achou, diga amém. Livro do Gênesis 39, versículo de número 7. Glória a Jesus. Gênesis 39, verso 7, diz assim. Todos acharam aí? Amém? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele se recusou. Disse a mulher ao seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que acontece comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra quem ele está dizendo que pecaria? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, quer dizer, ela não desistia, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa ali estava. E ela se pegou pela sua roupa, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Até aí, pode se assentar. Senhor, nós te damos liberdade. Fala conosco. Fica à vontade, Espírito Santo. Amém, Jesus. Que caráter, né, irmãos? Você prestou atenção aqui na história? José era um homem de Deus. E o seu referencial é o caráter dele. Olha o que ele diz no versículo 9. Como faria eu tamanha maldade? Porque isso seria uma grande maldade. E pecaria contra quem? Contra Deus. Eu acredito que o caráter, ele é uma formação na vida do homem que tem que o ligar a Deus. Se o caráter não te liga a Deus, ele não é íntegro. Eu escrevi hoje uma frase na internet e eu disse que não existe nenhum relacionamento que seja completo, íntegro, verdadeiro, honesto, sem Jesus. Porque Jesus é o projeto de Deus para o homem, e o projeto de Deus para o homem tem a ver com as relações. E nós não temos por nós mesmos capacidade alguma. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo imundo. Até o que a gente sabe fazer de bom ainda é ruim. Eu estou falando para você do que sobra, daquilo que a gente ainda pode chamar de íntegro. Ainda é ruim diante de Deus. E normalmente nós temos uma grande dificuldade de enxergar dentro da gente as maldades. Nós vemos em todo mundo o mal. Vemos o pecado na vida de todo mundo. Vemos o erro na vida de todo mundo. Julgamos as pessoas quando os seus escândalos aparecem. Estou mentindo? Achamos um absurdo. Mas Jesus é categórico quando ele está diante do episódio da mulher pega no ato de adultério e todo mundo queria apedrejar, e de repente ele diz: atire a primeira pedra quem não tem pecado. E as pessoas foram jogando as suas pedras, uma a uma. Mas a princípio estavam todas revoltadas pelo absurdo de uma mulher estar dentro de um ato de adultério. Jesus perdoa aquela mulher, não a condena, e deixa a seguinte palavra: vá
E não peques mais, não faça mais o que você estava fazendo. Porque esse é o caráter de Deus, é amar. Amar incondicionalmente. Perdoar. Perdão de Deus, irmãos, é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Mas o que eu gostaria de levar você hoje nessa mensagem é para um autoanálise. Eu gostaria que você tentasse olhar para dentro de você e tentasse enxergar o quanto existe em você de maldade, de engano, de mentiras, de falsidades. Porque nós simplesmente podemos viver um cristianismo sem nenhuma espiritualidade. Porque nós vamos nos aceitando ruins. Ah, Jesus já pagou o preço na cruz mesmo, eu sou assim mesmo, ninguém é bom. A gente vai se aceitando. E sabe o que é avivamento? É quando você entra na inconformidade com a própria vida. É quando você olha para si e diz assim: eu não me aceito assim, eu quero mudança, eu preciso quebrar meu coração para viver a vontade de Deus. Você se sente inadequado. Quando você está vivendo avivamento, você se sente inadequado. Sabe o que diz se você realmente é íntegro? Sabe o que diz se você realmente é verdadeiro? Se realmente você anda em justiça? É quem é você quando ninguém está olhando para você. Porque quando eu olho para José aqui, presta atenção no texto que nós lemos. A mulher assediava José o tempo inteiro. E a esposa do Potifar, que era um cara importante, provavelmente era uma mulher bonita. As egípcias costumavam ser mulheres bonitas, e esposas de homens importantes eram mulheres bonitas. E ela assediava o jovem José o tempo inteiro. A Bíblia diz que dia após dia ela assediava e ele não dava ouvidos. Aí aconteceu que num dia, olha o que o texto está dizendo, não tinha nem empregado na casa, não tinha ninguém. Porque ela poderia pensar: vai que algum dos empregados, né? E por isso que ele não quer. Mas hoje não tem ninguém vendo. E ela vai para cima dele. E a Bíblia diz que ele foge. Ele sai correndo. Ele vai para fora. Não queria. A fuga de José mostra que ele era um homem que tinha desejos carnais. A fuga de José mostra que ele precisou correr para não cair. E a Bíblia diz: foge das paixões da mocidade. Foge da prostituição. Foge. Porque tem coisa que não dá para você enfrentar. Você tem que realmente fugir. E José foi um homem de Deus aqui. Ele fugiu. E o que me chama a atenção é que não tinha ninguém, mas tinha Deus. Porque é exatamente aqui que ele aborda: pecaria eu, faria eu tamanha maldade? Pecaria eu contra Deus? Contra Deus? Só que a maioria de nós faz o contrário. Quando ninguém está vendo o que você está fazendo, você faz errado. É um problema do ser humano, irmãos. Somos hipócritas. Sabe o que é um caráter verdadeiro? É quando você é o mesmo, quando está sozinho e na frente das pessoas. Reputação é o que os outros veem em nós. Caráter é o que Deus sabe. É o que Deus sabe a teu respeito. E nós somos uma geração das aparências, das mídias sociais, onde todo mundo vive de aparência. As pessoas gostam de impressionar. É a moda do século. É causar uma impressão.
é parecer bem, parecer feliz. Um dos motivos de pessoas estarem vivendo depressões hoje são as redes sociais. Chamam de a síndrome do Facebook, que tem gerado depressão nas pessoas, porque você fica assistindo a vida perfeita das pessoas e quando você olha para a sua, você diz: a minha não presta, a minha vida é uma droga, eu sou um infortunado. Só que a vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem problema, todo mundo tem lutas, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem erros, todo mundo tem que lutar, todo mundo tem que, sabe, irmãos? A minha pergunta para você nessa noite é: quem é você quando ninguém está vendo você? Colossenses 3:22, a Bíblia diz assim, palavras de Paulo: obedecei os vossos senhores segundo a carne, não servindo de aparência para agradar homens, mas com a simplicidade de coração, temendo a Deus. Porque tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança, porque a verdade é que ao Senhor vocês servem. Sabe o que isso significa? Que tudo que você faz, tudo que você toca, tudo que você move, é para Deus. E nós vemos a importância de enxergarmos o fazer para Deus e não para os outros que nos veem. O que Deus sabe de você tem que ser mais importante do que aquilo que os outros veem em você. Eu vou repetir: o que Deus sabe de você tem que ser mais importante do que aquilo que os outros veem em você. Por isso que Jesus disse em Mateus 6:1: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para serem vistos por eles, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, vocês derem esmolas, não toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eles já receberam o galardão. Irmãos, é diante de Deus. E Deus não é contra nós fazermos as coisas diante dos homens. Deus quer que os homens vejam as suas obras. Mas o problema é a nossa motivação. Porque tem gente que faz certo quando está debaixo da plateia, mas não faz certo quando está sozinho. Porque não é errado que as pessoas vejam que você tem um bom comportamento. Olha o que Jesus disse em Mateus 5:15: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que os homens vejam mesmo. Reputação é sim algo importante. Provérbios 22:1: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, ser estimado é melhor do que riqueza e do que ouro. O que a gente não pode fazer é substituir caráter por reputação. E há pessoas que são obrigadas a fazer o certo porque está debaixo da visibilidade de uma plateia. Claro, tem pessoas que se alimentam da boa fama, da reputação. A Bíblia diz em Coríntios 13 que ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e se eu não tiver amor, do que me aproveitaria? Sabe o que significa? Que tem gente que tem coragem de usar todo o recurso que tem para ajudar quem precisa, mas no fundo não tem amor naquilo que faz. Tem um outro interesse: reputação. E a Bíblia diz: se não tiver amor, de nada adianta. Escute o que eu vou te dizer. A reputação tem que se tornar fruto do seu caráter. Pegou? Reputação sem caráter é hipocrisia.
Olha o que Moisés fez em Êxodo 2:11. Aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos, atentou para ver as suas cargas, e viu um egípcio ferindo um hebreu, homem dos seus irmãos. Olha o que a Bíblia diz, versículo 12. E olhou de um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém ali. O que ele fez? Matou o egípcio, escondeu o corpo dele na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me também como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio aí foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Você viu que Moisés só matou o cara porque ele pensou que não tinha ninguém vendo, mas tinha. E quando foi descoberto, o que ele pensou? Ixi, me pegaram. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo quando ninguém está olhando, deixa eu te contar um segredinho. Não é segredo, né? Não é segredo, mas eu vou refrescar a sua cabeça. Mesmo quando ninguém está olhando, Deus está olhando. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 5:21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. João 34:21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Está na Bíblia. Deus está vendo tudo. Cutuca o irmão do seu lado, me ajuda a pregar. Diga para ele: Deus está vendo tudo, tudinho. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira ele escreve dizendo: diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como a chama de fogo, os pés reluzentes como latão. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são maiores do que a da primeira. Mas tenho contra ti que você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza, a ensinar a enganar os servos, e que se prostituem com o sacrifício da idolatria. Te dei tempo para se arrepender da sua prostituição, mas você não se arrependeu. Eis que então te colocarei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, então ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Você percebe que Deus é aquele que traz recompensa para as coisas certas, e Deus traz juízo para as coisas erradas. Está na Bíblia. A menos que haja conserto, a menos que haja arrependimento, cutuca o irmão do seu lado e fala para ele: vai acabar em juízo, irmão. Hebreus 4:13, a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, mas antes todas as coisas são nuas e patentes diante dos seus olhos, a quem todos nós iremos prestar contas. Deus vai prestar conta de tudo que Ele está vendo na sua vida. Você sabia disso? Que Ele não perde um segundinho da sua história. E a Bíblia está dizendo que Ele vai expor e Ele vai julgar os segredos dos homens. Mateus 10:26. Portanto não temais, porque nada que há encoberto que não há de se revelar, não há nada que esteja oculto que não venha a se saber. Quer mais?
Romanos 2,16: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Deus vai julgar é o segredo, porque o segredo é aquilo que a gente esconde, e o que a gente esconde é aquilo que é sujeira. Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho. Qual que é o evangelho de Paulo? Porque você pode falar, não pastor, a gente está na graça. Mas o evangelho de Paulo é o da graça. E no evangelho da graça, a Bíblia está dizendo que Deus vai julgar o segredo dos homens. Porque existe uma distorção da mensagem da graça, irmãos. Cuidado com uma falsa mensagem da tal da hipergraça, que Jesus já pagou o preço pelos pecados que você ainda vai pecar, e que pecado está mais ligado ao que você considera pecado, que a sua consciência te condena. Que a sua consciência não te condena, não é pecado. Olha o absurdo. Pecado é o que Deus diz que é pecado. Eu preciso conhecer a integridade de Deus, a veracidade da verdade, da palavra de Deus, para discernir o santo do profano. Mas existe uma distorção da mensagem, uma falsa graça. Eles chamam de hipergraça, graça sobre graça. Criaram uma Bíblia chamada graça sobre graça. Mudaram textos que favorecem a prática do pecado. Irmãos, o meu objetivo não é atacar as pessoas que estão vivendo na prática do pecado, como por exemplo, a homossexualidade. Mas o pecado no geral. Escute o que eu vou te dizer. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. A graça distorcida tem se tornado para muitas pessoas apenas um álibi para não precisar mudar. A pessoa está ali e fala, ai, Deus é misericordioso, eu vou seguir no meu pecado e depois Ele vai dar um jeito, porque Deus é amor. Você vai para o inferno, você nunca vai se levantar. Tem gente que diz assim, Deus ama todos do jeito que somos. Irmão, Jesus morreu por pecadores. Ser pecador não é normal. Deus nos ama independente dos nossos pecados, mas Ele não aceita os nossos pecados. A cruz foi para nos libertar dos pecados, e isso é graça. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, 12, ensinando a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente. A graça me ensina. A mesma graça que me tira do pecado e me dá salvação é a mesma graça que me ensina a viver uma vida santa e uma vida justa. Pegou? Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também se fará. Números 3:5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, a pior coisa é Deus ficar contra você. Aí ele diz, eu levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti as tuas coisas abomináveis, te envergonharei e te colocarei como um espetáculo.
Deus está dizendo: eu vou expor o seu pecado para todas as nações. A revelação dos nossos podres é uma forma de juízo de Deus. Irmãos, todos vamos passar pelo juízo. 1 Timóteo 5,24, a Bíblia diz que o pecado de alguns homens são manifestos, procedendo o juízo, mas de alguns se manifestam depois. Mas ninguém escapa. Cutuca o irmão do seu lado, me ajuda a pregar e diga: ninguém escapa. Mas quer saber de uma coisa? Bem-aventurados são os pecados que se revelam hoje. Porque os que se revelam hoje dá tempo de arrependimento. Os que se manifestarem depois pode não ter tempo mais. E eu acredito que quando Deus expõe o pecado da gente, é porque Ele está querendo nos dar oportunidade para que você se arrependa antes do juízo final. Porque depois não haverá mais tempo para você, meu irmão. Por isso que um verdadeiro caráter deve ser a nossa busca, e não a nossa boa reputação. E eu posso dizer uma coisa para você, que um verdadeiro caráter é alcançado com uma busca de anos e anos e anos e anos. Como que a gente exercita essa busca, pastor? Primeiro nós precisamos destruir a nossa hipocrisia do dia a dia. Isso implica você ver a si mesmo. E normalmente a gente vê o outro quando é sobre nós. E quando é sobre nós a gente tem uma justificativa. Sempre temos uma desculpa. Segundo, a gente precisa enxergar o mal por trás dos nossos interesses. Cara, isso é uma coisa difícil de você conseguir fazer. Olhar para o que você está fazendo e falar: deixa eu ver por que eu estou fazendo, por que eu quero fazer isso. Há um ditado criado no inferno que diz assim: se você não pode com ele, se junte a ele. Isso seria uma falsidade tremenda, irmão. Você viver à base da tendência. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus, Ele penetrou até o céu. E aí o autor de Hebreus diz: retenhamos a nossa confissão. Gente, pega a tua confissão e guarde ela. Mantenha-se firme. Ele está dizendo: fica salvo, fica firme, fica cristão, fica crente. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. E às vezes a exposição é o melhor caminho, é o melhor jeito de Deus não te perder. Dói mais a violência contra o ego do que a violência contra a carne. A violência contra o ego, ela é feita com a exposição do pecado. Na carne você sofre as consequências dos seus atos. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos nós que não temos pecado, então somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Por isso que às vezes confessar para Deus não é o suficiente. Precisamos ser expostos, confessar uns aos outros. E aqui implica jogar a reputação no lixo. Eu preciso jogar a reputação no lixo. Se a reputação não é verdadeira, se a verdade não é o que eu aparento ser. É uma forma, irmãos, de curar o mal que está impregnado no seu ego, no seu orgulho.
Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Por isso que é importante que as pessoas não caminhem sozinhas. Irmãos, o que eu sou na luz determina a minha credibilidade, mas o que eu sou no escuro, escute, determina a minha autoridade. O que eu sou diante das pessoas determina a credibilidade, mas quem eu sou sozinho, escondido, separado, no escuro, determina a minha autoridade. Por isso a minha pergunta: quem é você quando ninguém está te vendo? Será se somos os mesmos diante da plateia? Quem é você, marido, sozinho, é o mesmo diante da esposa? Quem é você, cristão, lá fora, é o mesmo que está aqui dentro da igreja? Essa mensagem é para que haja um despertamento em você para um verdadeiro caráter. E eu vou repetir: ninguém é capaz sozinho, não temos a capacidade por conta própria. Nós precisamos dele. Não existe ser humano bom. Você pode falar assim: ah não, eu conheço um pessoal que não é crente, mas é melhor que muito crente. Pode até ser melhor que muito crente, mas é ruim, porque tem crente que é mais ruim que o Satanás. Mas ninguém é bom. Sim ou não? Tem gente que fala que todo mundo é filho de Deus. Só que não. A Bíblia diz que filho de Deus é quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E quem é que recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Aquele que creu. Creu na cruz, creu em Cristo, creu na obra redentora. Todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos, a partir dali, filho de Deus. E esse feito filho de Deus é um processo, você sabia? Você não é feito filho de Deus do dia para a noite. Não, eu aceitei Jesus agora num culto de avivamento, fui lá na frente, sou filho de Deus. Não, você está no processo de formação para ser filho de Deus. Por quê? Porque esse negócio de ser filho de Deus, irmãos, é se tornar como um filho, como um modelo. Quem é o filho? É aquele que faz o que vê o Pai fazendo. Então você recebe Jesus, aceita uma religião, mas você já está fazendo o que vê o Pai fazendo? Quem é o filho de Deus? É aquele que faz o que vê o Pai fazendo. É o que segue os seus caminhos e os seus mandamentos. Então, até você passar pelo processo de formação, você pode achar até que porque é evangélico é filho de Deus. Mas ser filho de Deus vai exigir muito de você. Um processo de mudança, de transformação. E com isso eu quero despertar você para sair da hipocrisia da sua vidinha religiosa, que você pensa que pode vir no culto na quinta, na quarta, no domingo, na semana, e pronto, só porque eu estou aqui, eu sou evangélico. Não, cara, se isso não for vida, não for real, não for metamorfose, se você não estiver vivendo um processo de transformação, se isso não muda você está parado no tempo. Eu não preciso que você venha aqui, eu preciso que você abra o coração. No lugar de você rasgar suas vestes, rasga o coração. É isso que a Bíblia manda. Não rasgue as vestes, rasga o coração. Porque muita gente rasgava as vestes e aquilo era só uma aparência. E é horrível viver de aparência, é ou não é, gente? Pessoa que vive de aparência, que fingir ser uma pessoa, cada lugar que ela está, daqui a pouco ela nem sabe quem é. Você finge tanto ser alguém que você já nem sabe quem é você de verdade. É verdade ou não é? Você não sabe se é essa pessoa que você está fingindo, se você é a outra, se a sua vida real é essa, se a sua vida real é aquela.
Aí buga a cabeça. O distanciamento de Deus é o pior lugar, irmão. O ser humano tem esse problema. Eu estou falando, todo ser humano tem esse problema. Por quê? Porque o ser humano é desligado, o homem é separado. Senão Jesus não precisava ter indo na cruz, entregado a sua vida para resgatar esse ser humano que é a gente. O problema é que às vezes nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Cristo e depois voltamos ao pecado e legalizamos ele na nossa vida. Permitimos que o pecado se torne uma forma de influência, mortificando os nossos sentidos. Deus te trouxe aqui nessa noite para destravar você, para despertar você para essa realidade. Que o mundo não está, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo você. Dá uma pensadinha aí, irmãos. Dá uma olhadinha para as áreas obscuras, escondidas da sua vida. E pensa comigo, Deus sabe. Deus vê. Será que você tem coragem nessa noite de colocar tudo diante dele? E dizer, Deus, está aqui o lixo da minha vida. Está aqui os enganos da minha vida. Eu me arrependo. Eu quero ir para a tua presença. Eu quero ser verdadeiro. Eu não quero mais perder tempo. Eu estou aqui na igreja fazendo o quê? Eu não quero perder tempo. Eu quero fazer isso ser real, ser verdade na minha vida. Será que você pode começar a lutar contra isso? De verdade. Abandonar todo o engano da sua vida. Toda a desonestidade. Toda a maldade. Será que você consegue olhar para dentro do seu coração, olhar para as suas motivações, as suas intenções e ter um diagnóstico? Essa palavra não é para você ver o outro, é para você ver você. É para você olhar para dentro de você. Essa mensagem é constrangedora. Ela não é aquela que as pessoas dão glória a Deus e aleluia. É aquela que as pessoas ficam em silêncio. É um pouco intenso, ou melhor, é um pouco tenso, mas depois fica intenso. Se você entrar na oração, se você entrar diante do Santo dos Santos e começar a se expor diante de Deus, Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir. Porque Deus ama a transparência, cara. Deus só pode tocar naquilo que você reconhece. Por isso que Isaías viu a glória de Deus e falou assim, eu vou morrer. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Aí Deus manda o anjo com uma tenaz de fogo tocar onde? Nos lábios. Você diz para Deus onde é a impureza. Deus vem e toca onde está. Onde está o problema. Onde está a doença. Onde está o pecado. Ele purifica. A forma de Deus te purificar, irmãos, é quando você mata o orgulho, o ego, porque para se expor, você vai ter que matar o eu primeiro, vai ter que matar o orgulho primeiro. Sabe qual é o lugar que você está mais protegido contra você mesmo? Porque o teu maior inimigo é você. É o teu eu. Teu maior inimigo é teu eu. E o lugar onde você está mais protegido, escondido de você mesmo, é servindo os outros. É dando lugar ao outro, é dando importância ao outro, é dando valor ao outro, é dando preferência ao outro, é servindo as pessoas. Tinha um músico, um cantor, quando ele estava nas suas conferências, no hotel ele recebia a janta, aquele prato bem, aquela janta bem forrada. E toda vez que ele pegava aquele banquete, quando ele estava nas ministrações, ele pegava aquela comida, embalava e ia para a rua comer com os moradores de rua.
E ele não fazia aquilo porque ele era bom. Ele fazia aquilo porque ele dizia: é uma forma de eu me proteger de mim mesmo, para que a fama, o orgulho tome lugar no meu coração. Porque quando eu compartilho do pouco que eu recebo, eu lembro que o meu propósito não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Isso me protege de mim mesmo. Sabe por que enganamos, mentimos, fazemos toda sorte de maldade? Porque pensamos em nós mesmos, não pensamos no outro. Então ferimos os princípios para conseguir o que queremos. Porque o nosso eu, o nosso orgulho, os nossos desejos, as nossas vontades estão na frente. Porque estamos longe de Deus. A minha mensagem para você nessa noite é: volte para Deus. Coloque teu coração no altar. Se exponha diante dele. Faça a diferença. Você recebe essa palavra? Então fica de pé comigo, por favor. Eu gostaria que você orasse agora. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Eu só quero que você coloque diante de Deus suas fraquezas, seus pecados. E se tiver alguém dizendo aqui: ah, mas eu não tenho nenhum não, pastor, está enganado, desculpa. Ainda é cego e nada vê. Feche os teus olhos. Deus quer ser o consolo. Deus quer ser a cura. Deus quer ser para você o refrigério. Deus quer mudar a sentença que você mesmo está cavando para você. Deus quer salvar você de você. Ai, meu Deus. E aí, como vai ser? Fala para Ele: salva-me de mim mesmo, Senhor. Livra-me dos meus pensamentos maus. Ei, cantarabaxere, cantaraias. Te adoramos, Espírito Santo. Ah, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sinta a presença dEle te abraçando, te tocando nessa noite. Cantararabaxere, cantaraias.